Bem-vinda, professora Odete Teixeira, minha orientadora de doutorado. Conheci nesse programa do DINTA, Unesp e UEPA, e gostaria de agradecer a sua presença aqui para a gente conversar e deixar registrado, né, esse meu projeto chamado Vida de Professor, em que eu gosto de conversar com professores. Neste momento, eu estou conversando com professores que têm a carreira já consolidada, né, com mais de 25 anos, 30 anos, e já passou por um monte de coisa. A nossa ideia é um bate-papo, lá resgatando o início e o desenvolvimento da sua carreira. Tudo bem? Tudo bem. Que bom, então. É um prazer aí estar conversando com você, Ricardo. Então, vamos conversar aqui sobre o início, né? O início da jornada. Eu sempre gosto de começar lá do início, assim, que é uma pergunta: como foi que a senhora se envolveu para se tornar professora? Desde, sei lá, do início, infância ou juventude, e como é que acabou fazendo a docência, né? A licenciatura? Acho que é uma pergunta, às vezes, até difícil da gente responder, né? Porque, às vezes, a gente não tem essa consciência de quando foi o exato momento, né? As coisas, elas vão andando e, no momento que elas vão andando, você vai, né, contornando, né, às vezes, as oportunidades que aparecem, né? Sim. Então, assim, eu acho que, quer dizer, se você falar assim, olha, em que momento que eu decidi ser professora, eu não sei te deslocalizar exatamente qual foi o momento, né? Mas, assim, foram algumas situações que, de repente, você fala, espera aí, né? Eu acho que é isso que eu quero fazer. Né? Até porque, assim, quando eu... Bom, deixa eu começar, então, um pouquinho antes, lá no vestibular, né? Sim. Porque acho que o vestibular é que é um ponto que marca, assim, um pouco o que a gente vai querer fazer ou não, né? Então, assim, eu gostava muito da parte de matemática, né? A parte de exatas, né? E eu falei, não, eu vou fazer, então, a área de exatas. E na minha época tinha o que se chamava Mapofei, né? Era aquele grande vestibular aqui em São Paulo, que chamava Mapofei, que era Mauá, a Politécnica da USP, né? Uhum. E a Faculdade de Engenharia Industrial, que abarcava as faculdades ligadas às ciências exatas, né? Então, Sim. assim, eu sabia que eu ia fazer Mapofei, né? Mas, assim, eu estava em dúvida, né? E exatamente o que eu queria fazer, porque tinha naquele momento que eu fiz vestibular, a engenharia era uma área que estava muito boa, né? Então, eu falei assim, olha, eu gosto muito dessa parte mais prática da engenharia, né? Eu acho que eu vou querer fazer a FEI, que é a Faculdade de Engenharia Industrial. E quando eu prestei o vestibular, eu prestei, né, pensando assim, vou lá para a FEI, né? E coloquei também como uma segunda opção a física, né? Porque a física também era alguma coisa que me interessava. Aí eu prestei o vestibular e fui fazer a minha matrícula na FEI. E foi interessante, porque quando eu cheguei na FEI, tinha muita gente para fazer a matrícula. Né? E eu fui conhecer os campos, naquela época, eram até os barracões onde tinham as oficinas. Né? Sim. E quando eu fui conhecer os barracões onde tinham as oficinas, me impressionou muito assim, né? Falei assim, nossa, mas será que é isso que eu quero? Porque as oficinas eram assim, aquelas oficinas de engenharia mesmo, né? Não eram essas... Não era, acho que a minha intenção era assim, mais a prática de laboratório, né? Não aquelas oficinas. Aí eu falei, gente, acho que não sei se é isso. Como eu tinha também passado numa outra faculdade da física, eu falei assim, olha, acho que eu vou desistir da engenharia, né? Acabei não fazendo a minha matrícula, né? Voltei para cá e vou fazer a física. E fui fazer física. Só que, assim, a universidade que eu fui fazer a física, né, tinha os cursos de licenciatura e o bacharelado, junto com uma licenciatura curta em ciências. Sim. Né? Então, nessa época foi mais ou menos, a senhora lembra que década? Em 70? Foi em 75. Mas essa época tinha licenciatura curta, né? 75.
Então, assim, eu comecei, né, a cursar as disciplinas na faculdade, onde tinha primeira licenciatura, né, primeira licenciatura em ciências, aí tirei a licenciatura curso em ciências. Depois, né, fiz, continuar, né, no mesmo curso, a licenciatura plena em física, e fiz as disciplinas também do bacharelado em física. Só que, assim, quando eu estava no terceiro ano do curso, né, apareceu a oportunidade de eu estar trabalhando numa escola, porque eu já tinha licenciatura curta em ciências, dando aula de ciência numa escola construtivista, numa escola dentro da linha piagetiana. Aí eu falei assim, acho que eu vou fazer, porque eu tinha um pedaço do tempo livre, né? Eu vou pegar essas aulas aí, né? Era uma turma só da escola, porque é uma escola muito pequena, uma escola de classe média alta, então tinham assim, 15 alunos numa sala de aula, uma sala muito pequena, mas que tinha toda uma infraestrutura na escola, né? Para você fazer lá teu ensino. E eu fui para lá. Né? E, assim, turma muito pequena, muito interessada, que tinham, as crianças eram, como estavam acostumadas dentro dessa linha construtivista, interagir muito. Né? Então, é muito diferente daquele ensino de aula expositiva, que a gente estava acostumado na época. Né? Então, foi assim, não sei se foi um choque, mas foi assim algo que me assim, não assustou, mas causou um pouco de estranheza, né? Porque eu achei assim, que eu fosse estar numa sala onde eu iria dar uma aula expositiva e as crianças lá assistindo. E naquela escola era justamente o contrário. Foi a minha primeira experiência, né? Em ensino. Já, sim, de início. Sim. Entrando assim de uma maneira bem diferente. E assim, né? Eu lembro que foi, acho que logo na primeira, segunda semana de aula, a gente trabalhava a questão do solo, né? Porque na quinta série o conteúdo mais ou menos que você trabalha é a questão do solo, aqueles livros que tinha do Samuel Ramos Lago, se eu não me engano, né? Que tinha aqueles cadernos de a teoria, mais os exercícios. A gente usava também o livro, mas assim, com muita atividade. E eu estava explicando a questão da composição do solo, né? Que era o quartzo, feldspato, a mica. E, por coincidência não, né? Quando eu fui para dar essa aula, eu levei o que era a mica e o quartzo, porque eram dois componentes aí de solo que eu tinha, né? A mica que você tinha do trava do ferro e o quartzo é fácil de você achar, né? E o feldspato, né? Que era uma coisa assim que você não... Quer dizer, o que é o feldspato? Que é? Eu nunca vi um feldspato. Então, nunca ninguém viu o feldspato. Aí as crianças lá começaram a questionar, mas eu também não tinha percebido também que eu não conhecia o feldspato. Quer dizer, para você ver às vezes como essa questão da sala de aula é interessante nesse sentido, né? Quer dizer, muitas vezes você está falando várias coisas na sala de aula que de repente você não se toca aqui. Olha, e aí, o que é isso? E foi muito interessante porque aí depois eu fui procurar direito o que era esse bendito feldspato, né? E no outro dia da aula, uma aula subsequente, uma das crianças que tinha um sítio trouxe assim, uma quantidade de pedras muito grandes, né? Que ela tinha encontrado lá no sítio. E para eu dizer aquelas pedras, o que eram aquelas pedras? Que era solo, era a composição do solo. E, assim, né? Quer dizer, você, enquanto professor, você não tinha as respostas para aquilo. Eu não sabia que tipo de pedra que eram aquelas, né? Quer dizer, o quartzo sozinho você conseguia identificar, o feldspato sozinho você identifica, mas aquilo na composição do solo e nas rochas, né? Era uma coisa que eu não sabia o que era aquilo. Eu falei, nossa senhora, olha, primeira vez que eu estou dando aula na vida, eu já me deparo com uma situação complicada dessa, né? De como é que eu vou dar as respostas para as crianças, né? E naquela época você não tinha computador, não tinha nada que você... Né, internet não era nem sonho ainda. Né? Você tinha que ir nos livros, né? Ou em algum lugar para você poder identificar. Aí eu trouxe as pedras da menina, né? Que trouxe, tentei identificar aquilo para depois poder levar para poder explicar, né? Para a gente poder discutir um pouco a questão dessas pedras, o que era o quê e como é que estavam, né? Essa questão dentro da construção do solo.
Então, acho que esse foi um marco onde eu comecei a questionar assim, olha, que coisa bacana que é a sala de aula, né? Uhum. Isso ali paralelo à faculdade. Isso, junto com eu estava terminando a licenciatura plena em física, né? Mas eu falei, puxa vida, né? Eu gostava tanto da engenharia, né? Eu quero, de repente, fazer... Porque, assim, às vezes a situação... A profissão do professor, ela não é devidamente valorizada. Sim. Né? Então, vamos dizer que é muito difícil, né? Você ter a valorização do professor. Hoje é uma questão muito, assim, que é levada em consideração, né? Porque, quer dizer, e aí, né? Tem outras profissões que, de repente, dão, né, uma condição até de suporte financeiro melhor? Tinha, que era lá, de repente, eu não ir para sala de aula, mas eu estar ligado ao bacharelado, que eu também gostava. Né? Tanto é que eu queria fazer a faculdade de engenharia. De engenharia, sim. Isso. Aí fui fazer o bacharelado, né? Mas quando eu estava fazendo o bacharelado, abri o concurso para professor. Onde? No estado de São Paulo. Concurso de professor de ciências. Para dar aula de ciências, mas só assim. Quem poderia prestar o concurso eram quem tinha licenciatura plena em física, química e biologia. Sim. Como eu tinha tirado já a licenciatura plena em física, eu fui prestar o concurso de licença para dar aula de ciências, né, na rede pública, né? Eu vou lá prestar, mas fui assim, sem muita pretensão. Vou lá, eu vou ver o que bicho vai. E acabei indo, né? E acabei passando, né? E aí, por ironia do destino, né? Quer dizer, a primeira experiência minha foi numa escola de elite, assim, mas uma escola com os alunos de um poder aquisitivo muito bom, tá certo? E eu, quando prestei o concurso, peguei uma escola de periferia, né? Então, era uma escola bem distinta daquela primeira que eu tinha ido, né? Cheio de problemas e muita carência, os alunos com muita dificuldade de aprendizagem, né? Mas eu falei, olha, eu vou prestar porque eu acho que eu estava tendendo a gostar mais da profissão de professor, né, do que a da profissão de trabalhar numa empresa como bacharel em física. Sim. E aí eu peguei e assumi essas aulas, né? E foi muito, muito interessante essas aulas lá, porque, assim, eram crianças que a gente já tinha, quando eu entrei, o curso já estava, a turma já estava andando, né? A gente entrou no período letivo, e aí eles tinham todos os livros que eram o mesmo do Samuel Ramos Lago, aqueles livros onde você tem aquela parte escrita do livro e aquele caderninho de atividades que depois a gente quase, né, sozinhos ali. Mas as crianças eram muito, muito, assim, dispersas, né? A turma era muito, assim, indisciplinada, vamos dizer assim, né? Tá. Qual a idade, mais ou menos? Oi? A idade deles. A idade também, dele. Quinta série. Quinta série também. Lá eu dava aula para quinta e sexta série, né? Porque lá a gente tinha, eu peguei o jornada parcial, acho que eram 20 horas de aula, a gente dava 16 horas, então eram algumas turmas e tinha quinta e sexta série. E você, assim, o controle da disciplina é muito grande, porque, assim, as aulas eram sempre expositivas lá, né? E eu falei, e agora, né? Como é que vamos fazer? Não dá para... Como é que a gente vai contornar isso, né? Com a questão dos alunos, assim, se envolverem nas atividades e tudo mais, né? E a gente começou a mudar um pouco a proposta, né? Em vez de ficar focado no livro, como eles já estavam acostumados, e como o professor anterior já estava, né? Falei, vamos começar a mexer lá no espaço fora da sala de aula, né? Então, começamos a construir uma horta, né? E vamos ver se, de repente, lá, com a horta, com o solo, porque a gente também estava estudando a questão do solo lá, que era o mesmo conteúdo que
tinha naquela escola, que era a escola primeira que eu ingressei. E por incrível que pareça, né, aquelas crianças que eram as mais indisciplinadas dentro da sala de aula eram aquelas que eram mais interessadas fora da sala de aula. Então, quando a gente ia lá, ver legal. onde é que estava o tatuzinho, né? Por que o tatuzinho mora nesse lugar? Por que será que aqui tem, né, esse tipo de solo? Porque tinha umas árvores que caíam folhas lá e que o tipo de solo ficava um pouco diferente do outro lado. A gente foi assim, tateando um pouco, né, a questão de estar estudando o solo, mas num outro ambiente, e foi muito, muito, muito bom, porque assim, alunos extremamente disciplinados foram aqueles que eram mais envolvidos nas atividades lá fora, né? Então, acho que isso começou a me repensar um pouco, né, a questão né, qual é o nosso papel, né, enquanto professor, né, para poder contornar essas diferenças que a gente tem, né, de sala de aula. Esses perfis, né, que a gente tem de aluno que disciplinado lá, não tem que ficar sentado, mas quando vai para uma atividade dessa, a gente chama, sei lá, atividade de campo ou algo do gênero, parece que se desabrocha, parece que, encontrei alguma... Porque tem a questão da interação, né? Quer dizer, a interação, né? Quer dizer, a interação no livro, né? É diferente de uma interação lá fora, né? Sim. Onde você tem perguntas, onde tem respostas, né? E realmente foi algo assim que me, assim, moveu, né? Depois a caminhar aí realmente para a área da educação, sabe? Da educação. Então, assim, foi um processo de convencimento, porque acabou começando a lecionar ali, a ensinar, e isso aí acabou, parece que eu gosto disso. Foi meio, vou testar. Aí acho que veio o gosto, e aí depois nunca mais eu quis saber de fazer a engenharia ou de voltar a usar, né, os meus conhecimentos lá que eu tive na faculdade do bacharelado, né, para de repente estar ingressando na indústria, né? Porque no princípio assim, mas eu acho que essa questão da dúvida, acho que quase todo mundo, né? Acho que sim. Acho que muito... Nessa série aqui, eu estou com 2 professores, se eu não me engano, era engenharia, mas acabou se encantando pela docência por causa dessas situações. Porque eu acho que assim tem o glamour um pouco, né? Das outras áreas, né? E a carreira de professor, né? Ela acaba não sendo muito glamurosa nesse sentido. É verdade. Né? Agora, uma coisa que me ficou assim, que a gente acabou avançando bastante, porque parece que foi a partir da sua escolha vocacional, podemos dizer assim, a entrada na docência. Mas como é que foi a relação ali na formação, que teve a formação na graduação, né? E como é que foi essa... Como é que a senhora lembra da sua formação? Quais são as coisas assim que foi interessante durante a graduação? O que não foi assim tão interessante para lidar com esse começo de carreira? Na graduação, eu acho, né, bom, na carreira de professor, né, vamos agora pegar o professor, porque a outra eu não tenho experiência para dizer, olha, isso funcionou ou não funcionou, né? Mas, por exemplo, naquela época, né, a gente tinha muito a questão, hoje em dia mudou um pouco, né, eu acho que a questão do estágio supervisionado. Sim. Né? Hoje a gente tem até a residência pedagógica, acho que tem uns outros caminhos para você fazer essa interação da universidade com a escola, que talvez na época em que eu cursei a universidade, eu não tinha. Né? Ou não era comum muito naquela época, né? Você geralmente ia para as escolas fazer o estágio supervisionado, né? E tinham basicamente 3 tipos de estágios supervisionados, né? Era de observação, se eu não me engano, observação, regência e participação, né? A de regência é muito difícil você fazer, porque geralmente o professor não vai ceder a sala de aula para você fazer uma regência, né? Naquela época era muito difícil, a gente tinha poucas oportunidades de estar numa escola, vivenciando a sala de aula e ministrando uma aula. Então você não tinha. Né? O de participação
também era mais difícil, porque assim, participação era quando tinha uma feira de ciências, quando tinha um laboratório. Nessa época, dificilmente você tinha as escolas, principalmente das redes, onde você praticava o laboratório. Então, laboratório na parte da física você quase não tinha, então eram aulas teóricas, né? Então você tinha só a questão da parte de observação, né, nos estágios. Sim. Então, se restringia a observação. Observação é o quê? Você vai ficar sentado numa sala de aula, né? E vendo o que o professor está ministrando, né? Fazendo alguns... Então, o professor não deixava muita abertura para... não era só assim, não era só nas escolas onde eu fiz o estágio, né? Era comum isso, né? Quer dizer, essa abertura, né, da sala com os estagiários, você via mais assim nas escolas onde tinha escola de aplicação, né? Então, por exemplo, na época já havia. Na universidade onde tinha alguma escola de aplicação, aí você, ou alguma atividade onde tinha a possibilidade de você ter, né, essa vivência, essa relação universidade-escola mais direta, e às vezes até dentro do campus, né? Sim. Eu acho que aí, de repente, a abertura é um pouco maior, né? Mas, via de regra, em quase todas as universidades, era difícil você ter. Né? Você ia fazer o estágio, geralmente, em escolas ou da rede, ou escola particular, onde isso era mais complicado de você, né? Vivenciar, tá certo? Você vivenciava, mas você vivenciava observando, né? Tá. Então, acho que observando não te dava muito noção, não sei se te dava muito noção, mas era muito diferente, por exemplo, né, de quando você pegava uma sala de aula. Sim, verdade. No meu caso particular, eu peguei duas vivências bem distintas. Quando eu fui lá no Vamos Ver mesmo, né? Que eu vou lá, eu sou a professora da turma, né? Mas foi assim, entrar foi na escola foi algo a partir da senhora, não da universidade que tinha encaminhado, né? Como assim, entrar? Não sei. Na primeira experiência de aula lá no estilo construtivista, e depois, claro, já estava formada, passou no concurso. Sim, não, foi a opção minha. Foi a opção minha. Quer dizer, eu fui largando, né, aquelas outras tendências que eu tinha, né, porque assim, eu acho que geralmente quando a gente vai para a sala de aula, né, a gente começa a tomar gosto pela... Sim. Né, ou descobre que não gosta também. Ou não gosta, mas eu vejo assim, né? Quase todo mundo que vai para a sala de aula, né, acaba, eu não sei, parece que tem um feitiço ali que se acaba te trazendo algum imã, né? Que acaba assim te envolvendo e você fala, nossa, olha, que bacana, né? Eu acho tão bacana quando você consegue assim trabalhar algum conhecimento, algum conteúdo, né? E o outro se apropriar daquele conteúdo, né? E eu acho que isso assim, é até uma coisa meio que eu não sei se é meio de você falar, olha que bom, né? Estou fazendo alguma coisa útil, né? É verdade, é verdade. Agora assim, começou lá naquela escola a trabalhar com a horta. A senhora lembra de outras atividades ou momento que ensinou sempre ciências? Chegou a ensinar física? Como é que foi? Não, também. Teve um outro episódio também nesse da horta, né? Que foi, acho que é interessante até de repente estar comentando aqui que nessa turma muito indisciplinada dessa escola, não era uma turma, era a escola toda, ela era assim, tinha muito problema de disciplina, né? Então, eu lembro que numa das turmas, né, os alunos tinham, aqui na palma da mão, nessa parte aqui essa parte de cima aqui da mão, sim, né, sim. apresentavam uma ferida grande, né, assim. Eu achei estranho aquilo, né? Eu falei, nossa, que estranho, nesses quase boa parte da sala tá com umas feridas aqui na mão. E era uma brincadeira que eles tinham, né? Na sala de aula, que chamava casco duro.
Casco duro. Casco duro, né? O que é casco duro? Eles arranhavam, né? Eles na sala de aula mesmo, né? Com aquela coisa de disciplina, que eles não conseguiam ficar parados, né? Lá era um pessoal meio agitado. Sim. Era meio agitado assim, porque assim, eles eram crianças que moravam em casas muito pequenas, né? Quase cortiços lá, porque a região era muito pobre. Então, assim, eles ficavam a maior parte do tempo na rua, fora. Então, sim, a gente quer o quê? Que eles fiquem sentados, né, na cadeira, lendo lá o livro, ou prestando atenção em alguma coisa mais que você vai ficar mais, né, concentrado, né? E não era essa a vivência deles, né? A vivência deles era de jogar bola, correr. Então, eles tinham uma energia muito grande, assim, né? Diferente, por exemplo, de outros alunos, onde você tem lá o pai que deixa... Né? Você tem a casa grande, eles têm um canto para estudar, e para ler, e para isso. Sim. Não. Então, como eles ficavam muito agitados, eles tinham umas brincadeiras meio estranhas na sala de aula, né? Dentro da própria sala de aula, né? Que era essa do casco duro. Então, um virava por trás para o outro e arranhava a mão do outro, sabe? E aí eu ia ter unha grande para poder machucar mais ainda. Então, aí ela forma uma ferida, aí eles arrancavam aquela ferida, né? Porque o casco duro, um arrancava do outro, aí sim, aquela ferida ficava cada vez maior e podia ter uma infecção e tudo mais, né? E aí também foi uma outra que eu, na condição de professora de ciências, também me senti na obrigação de estar lá interferindo nessa história toda, né? Porque comecei a levar uma medicação, né, para estar passando em cima da mão deles, porque saía até sangue, às vezes, porque quando eles arrancavam uma casca, aquela ferida lá, né? Sim. E começou só assim, olha, vamos ver que agora quem é que está com a casca de ferida? Ah, é você? Tá. Então, nós vamos agora colocar um remedinho aqui. E ardia, né, porque você coloca um antibactericida ali, né, vai arder. E comecei a fazer uma conscientização deles, né, do que aquilo poderia provocar, né? E com o tempo, aquele casco duro, acabou assim, eles acabaram deixando de lado, né, esse tipo de brincadeira. Mas, assim, eu acho que é uma coisa assim que, né, quer dizer, quando a gente fala de professor, né, quer dizer, o professor, ele, quer dizer, não é só conteúdo, né, quer dizer, conteúdo, essa questão de ver como é que está a questão da disciplina, e por que está indisciplinado, e como é que nós podemos fazer, e que metodologias a gente pode tá aí inserindo, né? Quer dizer, como resolve-se, né? Problemas, né? Os problemas são resolvidos, né? Dentro da sala de aula, né? Porque não é só conteúdo, né? Isso que acho que começou a se chamar atenção, né? Porque assim a universidade, quando ela te dá uma formação, né? Ela foca mais a questão da formação em termos de conteúdo, né? O que eu vou ensinar, né? E sim, aí outras histórias vêm aí por detrás desses alunos. Teve alguma formação, porque a senhora acabou fazendo coisas diferentes do que só chegar em aula expositiva. Teve alguma formação na universidade que falasse sobre isso na época? Ou foi mesmo, sei lá, intuitivo, porque entrou no... Não, nós tínhamos as disciplinas que eram instrumentação, né? Mas a instrumentação era assim, muito focado mais a parte mesmo de atividade experimental. Sim. Né? Que, assim, era desenvolvimento de atividades experimentais. Né? Que eu acho que são formas de você estar trabalhando alguns conteúdos, né? Mas, assim, que não te dão um leque, né? Para você estar mexendo com as inúmeras variáveis que tem de sala de aula. Né? Quer dizer, eu não sei, acho que a universidade vai te dar assim, elementos, né, Ricardo, para você se formar, né? Formação do professor, né? Mas, assim, a questão de você fazer essa reflexão, esses repensar, né, de como eu vou estar agindo lá na sala de aula enquanto professor, né, eu acho que só essa vivência que você vai ter, né, com esses alunos, eu acho que você pode estar
repensando e refletindo sobre, né? Hoje em dia, eu acho que a gente tem uma condição melhor, porque as pesquisas estão agora muito mais inseridas nas universidades, né? Sim. Resultados de pesquisas, né? Então, eu acho que esses resultados de pesquisas, eles acabam auxiliando nesse sentido, né? Que outros recursos eu posso estar inserindo na sala de aula, né? Que outras atividades, né? Mas isso hoje, né? Depois desse... investigativas, né? Então, porque para você ter uma ideia, né? A questão das concepções espontâneas, que é tão importante o professor estar sabendo, né, quais são essas concepções espontâneas que os alunos têm para ele poder estar trabalhando os conteúdos, né? Foi da década de 70, né, basicamente, né? Então, naquela época em que eu fiz a faculdade, era quase você não tinha, né? Essa questão dos resultados de pesquisas em ensino de física, vou falar ensino de física ou ensino de ciências, né? Que abarca também, nas universidades, né? Então, eu acho que hoje em dia, assim, você tem muito mais elementos, né, para lugares, né, lugares para que você possa estar buscando elementos que, né, viabilizem formas diferentes, né, de você estar trabalhando na sala de aula, né? Verdade. Agora, me diga uma coisa, a senhora participou de níveis diferentes de ensino? Ficou ali no fundamental? Teve mais outros anos? Não, eu comecei lá no ensino de ciências primeiro, né? Trabalhei uns 4 anos com ensino de ciências, né? De ensino fundamental, de 5ª e 8ª série. Sim. Da 5ª e 8ª, porque agora é, né, fundamental ali. 6º ao 9º, tal. Mas é a mesma. Na época era ensino, não era nem, era o... Científico, não. Ginásio. Ginásio. Aí depois trabalhei muito tempo, aí foram uns 15 anos, mais ou menos, por aí, com ensino de física. Lá para o médio? No ensino médio. E como é que foi essa experiência aí, quando começou realmente a... Porque quis mudar de ciências para física, primeiro, por quê? Como é que foi essa... Então, porque aí apareceu um concurso para professor da rede pública também em física, na rede estadual de ensino, né? E assim, eu gostava muito da aula de ciências, só que assim, a ciências ela é difícil eu não sei se é difícil, mas ela é complicada porque assim, você tem que ter um domínio da biologia, da química e da física, né? Porque ela envolve as três, e ecologia, quer dizer, ela envolve as três, né? E eu gostava da física, né? Tanto é que eu fui dar aula de ciências, porque esse concurso de ciências só podia prestar quem era licenciado em física, química e biologia. Não abriu nem para licenciados em ciências. Era licenciatura plena, e não existia licenciatura plena em ciências. Era licenciatura plena em química e biologia. Então, assim, quem entrou nesse concurso comigo ou era físico, era químico, ou era biólogo. Né? Então, eu falei, não, eu acho que como eu fiz o curso de física, né, eu quero ficar com a física, né, vou me restringir à física. Mas não que eu não gostasse, eu acho que as maiores experiências que eu tive foram com as turmas de ensino fundamental, da 5ª e 8ª, né? Eu acho que eles são, as crianças, elas são muito, assim, como é que chama? Muito... quando elas não gostam, elas não gostam, entendeu? Quando elas sinceras, sei lá, verdadeiras. Sinceras, elas são honestas, entendeu? Então, assim, eu adoro 5ª e 8ª série, né? E quando eu larguei a ciência, pedi exoneração do cargo que eu tinha de ciências para assumir a física, foi porque nessa época também eu estava fazendo a pós-graduação. Que já tinha criado interesse pela pós-graduação. Então, assim, não dava para eu ficar com tantas aulas e ficar com a física e né, então eu tinha que fazer algumas opções, né? Então eu falei, não, então já que eu estou indo para uma pós-graduação que é em ensino de física,
Né? Eu vou ficar pedi exoneração e fiquei com o cargo de professor de física no estado, na rede. Essa pós-graduação era em quê? A pós-graduação? Sim, qual nível? Ensino de ciências, modalidade física. Então, da Faculdade da USP. Era a especialização? Não, é pós-graduação. Já é mestrado? Já é mestrado. Mestrado. Já é mestrado, tá, entendi. Já é mestrado, né? E como eu fui fazer com a professora Ana Maria Pessoa de Carvalho, que tinha formação em física, né? Sim. E nessa época, minha preocupação grande era com a aprendizagem de conteúdos, principalmente do primeiro e segundo ano do colegial, que era a parte de mecânica, né? Porque, assim, você falava assim, é tão fácil, né? A mecânica, né? É tão simples, né? Mas por que os alunos têm tanta dificuldade de aprender, né? O que tem ali atrás, né? A fórmula da velocidade é delta S sobre delta T, né? A aceleração é delta V sobre delta T. Tinha aquela equaçãozinha de segundo grau, né? Na cabeça do professor de física, né? Tudo tranquilinho ali. Então, porque para mim era muito tranquilo, né? Aquilo tudo, né? E eu vi assim que os alunos tinham muita dificuldade, né? Quer dizer, quando você mudava um pouquinho lá o enunciado do problema, os alunos já se atrapalhavam todos, né? Não conseguiam fazer, né? Então eu falei, não, alguma coisa tem aí por detrás que eu preciso dar uma averiguada. Por que às vezes eu tento colocar os problemas, mudo e faço com eles e tudo mais, e quando a gente... Porque, assim, naquela época a física também estava muito sedimentada em problemas, né? Resolução de problemas. Sim. Quase todos os livros do Ramalho, né? Acho que todo mundo... Já dessa época já existia o Ramalho, né? Que o Ramalho sobreviveu muitas décadas aí, né, nas escolas. Sim, sim. E esses livros tradicionais de física, né, onde você tem um pouquinho do conteúdo e depois tem bastante exercícios, né? E como os alunos tinham muita dificuldade, eu falei, não, vamos lá ver o que de repente, né, uma pós-graduação lá eu vou me aprofundar um pouco mais. E foi por aí que eu fui ingressar, né? Eu queria fazer um trabalho de mestrado, procurando identificar, né, todos os possíveis, né, percalços, né, da mecânica, tá certo? E no final do meu mestrado, a Ana Maria me convenceu que isso não é possível fazer no mestrado. Que se eu ficasse simplesmente identificando, né, alguns problemas envolvendo a velocidade, o conceito de velocidade já seria bom demais, de bom tamanho. Né? Vamos delimitar essa solução, né? Foi uma frustração tremenda, né? Porque eu entrei lá querendo ver a mecânica e saí de lá com... nem a velocidade toda, né? A velocidade linear ainda. Oh, meu Deus. É um pedacinho bem especializado ali. Porque o outro pedacinho que eu também queria ter feito, mas não deu para fazer, porque por conta do tempo também, né? Um colega nosso também que estava fazendo lá pós-graduação pegou e fez, né? Que é da velocidade angular, tá certo? Então, nem a velocidade toda, né? Eu tive a oportunidade, né, de me debruçar, né? Foi mais envolvendo mesmo a questão das concepções espontâneas das crianças com o conceito de velocidade. Aí já entrou na docência, já fazendo esse mestrado, a docência, no caso, em física, já fazendo esse mestrado. Eu estava na rede e fiz fazendo o mestrado. Terminei. E como é que essas aulas aí aconteciam? As aulas... Porque uma das coisas que acontece quando a gente faz pós-graduação, principalmente a ideia do mestrado, é que parece que muda um pouco o professor. Então, como a senhora já vinha aí, já veio, a primeira experiência foi construtivista, depois tentou fazer a horta lá com o pessoal na periferia, entrou no ensino de física no médio, que pela época, ainda hoje mas na época mais ainda, talvez aquela questão de resolução de problemas, preparação talvez para o vestibular, não sei. Como é que eram essas aulas? Então, na pós-graduação, você está falando? Não, lá na sua sala de aula. Na minha sala de aula? Então, sim. Porque assim,
como, né, a professora Ana Maria, todos os trabalhos dela no começo principalmente na década de 70, lá foi em 80, né, que eu estava lá, com 80, na década de 80. Ela tinha, dentro da abordagem construtivista, né, os trabalhos iniciais da Ana Maria ali eram todos dentro da linha piagetiana, né? Sim. Então, acho que, assim, esses trabalhos do Piaget, eles foram fundamentais para que eu pudesse ter uma consciência, né, de como, né, essas abstrações, por exemplo, né, elas são importantes a gente conhecer um pouquinho melhor, né, em termos de como o aluno pensa, né, principalmente quando você trabalha com expressões matemáticas. Sim. Né? Quando você trabalha, por exemplo, expressões de primeira ordem, de segunda ordem, né? Você veja, né? Velocidade a gente trabalha como sendo ΔS, né? Por ΔT, o espaço pelo tempo. Quando você pega a aceleração, é a relação da velocidade sobre o tempo, então já é de segunda ordem, né? Quando você pega uma expressão de S igual a S0 mais o 0t mais o i dt ao quadrado, quer dizer, o que representa isso daí, né? Dentro de um conceito, né, que você tá discutindo lá com os alunos, né? Então, eu acho que principalmente esses trabalhos do Piaget, quando eu fiz o mestrado lá com a professora Ana Maria, e que a gente teve que ter um embasamento das leituras, eles começaram a me dar subsídios para eu verificar, quer dizer, quando esses alunos cometiam alguns erros conceituais lá para resolver alguns probleminhas, né? O que aquilo lá sinalizava, né? E aqueles problemas que às vezes eu estava trabalhando com eles, né, que eram muitas vezes problemas fechados, né, e que não davam possibilidades às vezes de discutir, quer dizer, como é que você discute, né, os limites, né, dos resultados, quando tem os resultados lá, o que significa aquele resultado, né? E se eu dar um tempo negativo, o que significa esse tempo negativo? Por que está dando esse tempo negativo, né? Quer dizer, alguns problemas que para o professor, problemas não, né? Algumas coisas que acontecem na resolução desses problemas, que para o professor é algo, assim, trivial, né? Na cabeça desses alunos, tá certo? No funcionamento, né, das ideias, né, no desenrolar da linha de raciocínio desses alunos para estar tentando resolver esses problemas, né, o que isso significava, o que isso denotava. Então, para mim, realmente foi, assim, um marco, assim, um divisor de águas, né. E aí, o que a senhora começou a fazer na sala de aula que não fazia antes do mestrado? Trabalhar, por exemplo, mais a questão dos problemas abertos, né? Um exemplo, a senhora lembra de algum exemplo aí de problema aberto que chamou a atenção? Trabalhar casos limites. Deixa eu ver. Nossa, faz tanto tempo. Faz um tempinho. Mas, por exemplo, a questão de você... tem um exemplo simples, por exemplo, da lei de Hooke, por exemplo. Né? Sim, que é a lei da mola, força elástica. Isso. Aí você faz aquele gráfico, né? Você vai fazendo o gráfico, a força pelo deslocamento, não é isso? Pega a mola lá, esticou aqui, um ΔX, uma diferença. Isso, aí você vai colocando no gráfico, vai dando uma quase reta, tá certo? Né? E aí você calcula o coeficiente, né, elástico da mola, não é isso? Sim, isso. O cala da mola, não é? Exato. Então, aí, por exemplo, né, esse exemplo aí, né, acho que ele elucida bem, né? Você pega e plota, né, o gráfico, né, o ponto ali, né? Então, vamos lá. Se você tem essa força, esse deslocamento, tem o K, eu consigo lá no gráfico um ponto, não é? E se eu colocar uma força nessa mola de sei lá quanto, né? Bem alto lá em cima, né? Fora do eixo. Fora do eixo não, bem acima do eixo. Aí o que o aluno faz? Ele pega e puxa esse gráfico, né? Ele estica, né? Sim. Tá? Até fazer onde vai dar a abscissa e a ordenada, né? Sim. E não é assim, né? Quer dizer, a mola tem um coeficiente elástico, né? De elasticidade, né? Chega uma hora, esse gráfico não faz isso. Esse gráfico, ele vai... né? A hora que a mola... ela
não volta mais. Eu esqueci agora que não volta, né? Você estica que ela não volta mais. Tem um nomezinho para isso. Então, ela vai fazer aquela... Ela fica lá, né? Então, por exemplo, isso é um caso, né, onde você podia discutir muito com os alunos, né? Quer dizer, porque para eles não, né? Para eles você pega lá aquele cai e vai embora, né? Quer dizer, e aí? Né? Quer dizer, e aí como fica a mola, né? A ruptura, né? Quer dizer, a mola, acho que é isso. Então, esse, por exemplo, é um dos casos, né? Mas tinham vários, né? Vários exemplos assim de que você, né? Numa situação que você poderia estar outra, você deixa passar e o aluno acha um valor lá totalmente sem sentido, tá certo? Então, são esses tipos de discussões que eu acho que, de repente, traz, né, o que deveria ser trazido, né, para a sala de aula, para discutir, né, quer dizer, você leva uma mola para lá, né, os alunos tiram as medidas, de repente, coloca no gráfico, né, e são discussões essas que, para o aluno, não, né, para o aluno, de repente, se você não discute esse tipo de coisa, ele vai lá e acha a mola, ela estendeu sei lá quando não estendeu, ela já entrou naquele estágio onde ela está. Sim, ela não retorna mais. Então, isso foram 15 anos de ensino médio. Foram mais ou menos, foi quando eu entrei. Nesse período já fez o doutorado? O doutorado, eu comecei também o doutorado no ensino médio. Ainda resolvendo problemas de mecânica, lá de aprendizagem de mecânica, ou já outra coisa? Não de mecânica, porque aí quando eu fui para o doutorado, a Ana Maria estava com um projeto grande de trabalhar a questão do calor e temperatura. Sim. Porque, assim, calor e temperatura é um conceito... calor e temperatura são conceitos relativamente... Que a gente acha que é simples, né? Acho que é simples, né? Enuncia na sala de aula, isso aqui é o calor, isso aqui é a temperatura. Tal. E ele é um dos mais complicados também de serem trabalhados com os alunos em sala de aula. Aí ela tinha um projeto, né, que era um projeto grande, que envolviam vários alunos do doutorado, onde o objetivo era estudar um pouquinho melhor a questão do calor e da temperatura, né? E a gente acabou optando, né, por estar ingressando nesse projeto grande, né? Então eu fui lá trabalhar um pouco também a questão do calor e temperatura. Até porque, né, a gente sabe, né, que a mecânica ela é extremamente estudada no ensino médio. Primeiro e segundo ano do ensino médio, basicamente, é mecânica. Cinemática no primeiro ano, dinâmica no segundo. Dependendo do número de aulas que você tem, né? E no primeiro ano, geralmente, você vai lá para a parte de eletricidade, né? E se tem muito pouco, né, de calor e temperatura, se estuda muito pouco calor e temperatura, menos em boa parte das escolas, né? E principalmente naquelas que você tinha 2 aulas semanais, às vezes, de física, você quase não tratava, né, calor e temperatura, né? Então eu falei, nossa, né, a gente precisa começar a estar trazendo também, né, esses conteúdos para a sala de aula, né? Às vezes a discussão do conteúdo não depende tanto do professor, né? Quer dizer, existiam aquelas reuniões do grupo de professores, né, e que se decidia os conteúdos que se ia trabalhar, né, na sala de aula. Era em conjunto? Como é que era a prática aí do grupo de professores nessa escola, nessa época? A sua interação com os professores, que atividades eram feitas? Na rede pública? Você está falando? Sim. Na época que eu estava... Não, nunca será lembrar de achar interessante colocar. Era assim, a gente resolvia quais eram os conteúdos, né, com um grupo de professores, né, assim, sentava os professores de física, né, e, bom, vamos lá. Porque, assim, dependendo das turmas, você tinha números diferentes de aula, né? Você tinha 2 aulas, você tinha às vezes 3 aulas, né? Nós, professores de física, sempre perdíamos, né, para os professores de matemática e de português, porque se priorizava muito a matemática e o português, né? E se tirava das outras, né? Então,
saía da química, da física, né, da biologia. Então, e assim, para distribuir isso na grade curricular, né, às vezes você ficava com 2 aulas, né, e aí era um grande dilema, né, quer dizer, que conteúdo que nós vamos dar em 2 aulas semanais. Sim. Né? Com todo aquele grau de dificuldade de aprendizagem dos conceitos de física e ainda de problemas de matemática, envolviam também a linguagem de ciência matemática. Então, era assim, geralmente se fazia aquela reunião, né, um pouco antes de começar o período letivo, né, que era, assim, um dos únicos momentos em que você, assim, conversava com o teu colega de disciplina. Depois eu deveria dar aula no outro período, você acabava não se encontrando mais, né, para discutir mesmo, né, quais eram os problemas, né, da sala de aula envolvendo conteúdos específicos, tá certo? E se resolvia, né, os conteúdos que você ia dar, porque para mais ou menos padronizar, né? Porque se o aluno mudasse de turma, mudasse de período, ele não podia ter conteúdos diferentes, né? Senão ia complicar a vida dele. Então, geralmente era feito dessa forma, né? Entendi. Existia alguma experiência de Feira da Cultura, alguma coisa diferenciada? Eu não entendi. Feira da Cultura, Feira de Ciências, alguma coisa muito nessa época? Muito difícil. Eu acho que, olha, eu só tive, para te dizer a verdade, Feira de Ciências uma vez na vida, né? Uhum. Quando eu era aluna do ensino médio. Então, depois que poderia já não teve. No segundo ou terceiro ano, eu acho, do ensino médio, né? E nunca mais, eu acho que enquanto professora também não se, acho que não se privilegiavam, não se dava real importância, né, do que realmente uma feira de ciências de repente poderia estar trazendo, né, de contribuição para o aprendizado. Então aí foi 4 anos de licenciatura em ciência, depois mais 15 já fazendo mestrado e doutorado nesse período. A senhora chegou a se aposentar ou mudar para a carreira como professor universitário? Como foi essa transição aí para a universidade? Não, eu estava na rede pública, foi em 92, isso, 91, quando houve o concurso na Unesp, né, de Guaratinguetá, para professor, era para didática. Sim. Didática e era didática. Que o curso na Unesp é de licenciatura em física, tinha acho que 3 anos que tinha começado, né? Então no 4º ano precisava de um professor para dar aula de didática. Então, didática geral ou didática específica da disciplina de física, de ciências? Então, era didática. Chamava didática. E era anual a disciplina, né? Tá. E quando a gente ingressou, a gente tinha que ver como é que nós íamos trabalhar, né, o curso. Eu praticamente, quando fui lá, eu fui a primeira professora do curso da licenciatura em física, que foi contratada para dar aula específica das disciplinas pedagógicas. Sim. Né? Então, eu tinha que optar, né? Quando falei, bom, e um ano, o que eu vou dar? Vou dar didática geral, né? A didática geral é interessante, precisa, né? Mas e a didática especial? Sim. Né? Então, são aqueles aspectos voltados especificamente para uma licenciatura em física, né? Então, essa é uma opção do seguinte, né? A gente dá meio ano de uma didática geral, né? Então, davam os conteúdos mais gerais envolvendo a didática, né? E no segundo semestre a gente focava a didática
do ponto de vista mais específico dos conteúdos de física. Uhum. Aí, como a gente tinha a opção de estar, como é que chama? Não é disciplina, tem a disciplina obrigatória, disciplinas optativas? Sim. A gente está oferecendo disciplinas optativas. Eu falei, olha, só didática, né, é muito pouco para meio ano, né? Acho que de repente para os alunos assim terem uma interação grande, né, com um arsenal aí de coisas que a gente tinha visto na pós-graduação, né? Uhum. Então eu falei, eu vou fazer 2 emendas diferentes, né, para disciplinas optativas, porque daí esses alunos da licenciatura poderiam fazer, né? Aí nós fizemos uma ementa que se chamava ensino FEF, Física no Ensino Fundamental. Ah, sim. Né? Então, Física no Ensino Fundamental, que era assim, como é que a gente pode trabalhar conteúdos, né, com as crianças pequenas? E de ensino fundamental, crianças pequenas mesmo, né, como é que chama? Quinta, oitava? Até de primeira a quarta série. Primeira, quarta série. De ensino fundamental, porque assim, ensino fundamental é do primeiro ao 8º, 9º ano. Né? O ensino fundamental todo, não só a segunda etapa do ensino fundamental, mas pegar todo o ensino fundamental. Porque assim, eu já tinha uma experiência lá daquela escola lá de lá, que eu já tinha visto um monte de problemas. Tinha da outra também. Não, vamos pegar, só que a gente vai focar a física, né, nesse aspecto. Né? Foi muito legal essa disciplina optativa, os alunos gostavam muito lá na licenciatura. E a outra... Como é que sei lá, como é que era a sua prática em relação a esse tipo de aula? Falava sobre o que especificamente? Tem exemplo aí de alguma atividade que a senhora desenvolveu? Tem, por exemplo, a questão do flutuação. Sim, né? flutuação de corpos, líquidos e tudo. Então, como é que você vai ensinar a questão de densidade, né, para as crianças pequenas? Então, a gente usava, por exemplo, trazia vários materiais, né, o que afundava, o que flutuava. Então, isso a gente via muito a questão, não é prática, mas trazendo situações onde as crianças pudessem se debruçar sobre, né? A gente fundamentava muito naqueles trabalhos que a professora Ana Maria tem de conhecimento físico, né? E que são interessantíssimos, né, para estar trazendo, para discutir com as crianças, né? Então, assim, o formato do objeto interfere, né? O formato, o material. Então, aí a gente estuda nas variáveis, né? Então, por exemplo, esse é um tipo, assim, um exemplo, tá certo, de atividades que a gente fazia, né? E assim pegando vários outros exemplos. Com os alunos, né? Por exemplo, para estudar velocidade, a gente levava as maquetes, tá certo? Para ver a questão do tempo em relação ao deslocamento do móvel, né? Então, a senhora chamava muita atenção para material manipulável ou algo próximo a uma experimentação. Porque a criança ela vai ter que se debruçar. Ela tem que, de alguma forma, ver, né? Quer dizer, a gente pedia para ela, assim, como é que você vai antever, né, o que estava acontecendo, explicar porque ela achava que era aquilo, e depois ela via se alguma coisa que ela tinha dito não batia com aquilo que estava acontecendo, e tentar depois tornar a explicação, né, rever a explicação dela, né, de repensar, né, mas olha, será que tinha alguma coisa ali que eu não prestei atenção, né? Então, nesse sentido é que precisa, né, para as crianças, para elas poderem, né, a questão do ver, né, é importante, né, do manipular, do poder testar, né? Sim. E testar, sim, para as crianças muito pequenas, o testar é testar, manipular mesmo, né? Porque você pode testar alguma coisa hipoteticamente, né? Achar
Mas uma coisa é eu achar que acontece hipoteticamente, e a outra é lá ver, né, e observar. Então, nesse sentido, legal. foi legal. E a outra... Aí tem a outra, né, para o pessoal, para o ensino médio, didática para o ensino médio. Aí a outra era a DAC, DAC, é Desenvolvimento e Aprendizagens dos Conceitos de Física. Aí, nessa disciplina, a gente pegou alguns trabalhos envolvendo concepções espontâneas, né, para estar discutindo com os alunos, né, como é que esses conceitos eles vão se modificando no decorrer do tempo com as crianças. Legal. Né, quer dizer, o indivíduo, né, de 5 anos, como é que ele pensa a questão da velocidade? Né? Isso já estava relacionado com mudança conceitual ou era... Então, nessa época ainda tinha um pouco da questão da mudança conceitual, né? Mas a gente queria estudar a questão mesmo da características envolvendo cada tipo de linha de pensamento em diferentes faixas etárias. Então, aí tem vários trabalhos interessantíssimos, né? Tem mesmo da flutuação, tem o de sombras, entendeu? Tem o de... Nós fizemos uns com a velocidade mesmo, tá certo? Quer dizer, como é que aspectos envolvendo a velocidade, ela muda, né? No decorrer das fases. E isso é importante, né? Porque para os professores saberem, né? Que, de repente, o que o aluno está vendo, né? Em relação àquele conceito, é alguma coisa que permite a linha de raciocínio dele, né? Então, foi também um trabalho, foi uma disciplina também que os licenciados lá gostavam bastante, porque eles não passa pela nossa cabeça, né? Que às vezes algumas características, né? São tão assim, específicas de um grupo, de uma faixa etária, né? Só para você ter uma ideia, né? Às vezes as crianças elas dão umas respostas que você fala, legal, a resposta está certa, né? Aí quando você vai ver por que ela deu aquela resposta, não tem nada a ver com a teoria científica, né? Então, se o professor está satisfeito, né, aquela resposta certa, né? Ele vai... Deixa de ensinar, né? E deixa de aprender também. Porque aí quando a gente vai ver, falei, nossa, olha, o que eles estão pensando, né? Eu achei que estava tudo bem, não é que está bem. Aí você tem que rever e retomar, né, o conceito de novo. Então, nesse sentido, foi muito interessante essa disciplina. Então, eu estava na graduação lá em Guaratinguetá e, além de didática, a senhora lecionava em outra prática de ensino ou ficou muito em didática? Lá aí só tinha eu e mais um professor que tinha formação também em ensino, né? O Gaspar, que já faleceu, não sei se você chegou a conhecer. Sim, eu cheguei. O professor Alberto Gaspar, que escreveu bastante, livro de experimentos. Então, aí a gente tinha que se dividir, né? Entre eu e ele, né? As disciplinas pedagógicas mesmo, né? Então, ele ficava geralmente com a instrumentação e ensino de física, né? Sim. E eu com a didática, a psicologia da educação, né? Sim. E uma disciplina que ela era a estrutura e funcionamento de ensino de primeiro e segundo graus, Instrufunk. Eu sei. Não sei se vocês chamam de Instrufunk. Não, chamava essa estrutura, mudou. Era o Instrufunk, né? Estrutura e funcionamento de ensino. Agora não é mais primeiro e segundo grau. Até 2000 ainda estava com esse nome, hoje em dia já mudou. Mudou, porque não é mais primeiro e segundo, né? Exato. Então, eu fiquei assim com essas disciplinas, mas como às vezes tinham professores que precisavam também estar se ausentando, né, do departamento, e a gente tem que dividir as disciplinas, né, no departamento, eu eventualmente também trabalhava com laboratório, né? Então pegava laboratório de física 1, né, para poder dar conta das disciplinas, né? Então, na verdade foi. Nisso
A senhora chegou a desenvolver alguma coisa com o professor Alberto, assim, nessa tentativa de, sei lá, de repensar a licenciatura em física? Porque começou em 90. De 90 para cá, muita coisa foi tentada em mudar a estrutura da formação de professores, né? Eu acho que as pesquisas em formação de professores começaram a chegar em algumas conclusões, precisava mudar o 3+1, precisava mudar algumas diretrizes de formação. E esse período aí, como é que foi essa mudança da licenciatura? Então, a gente teve várias reformulações lá no curso, né? Porque eles vinham, né, essas orientações, né? E de uma forma ou de outra você tinha que tá se adequando, né? Sim. E junto com as condições que o departamento permitia você fazer também, né? Porque as reformulações acabavam envolvendo não só as disciplinas específicas, né, dentro da licenciatura, né? Envolve uma grade curricular, né? Sim. O curso lá era noturno, né, da licenciatura. Desde 90? Sempre foi noturno. Então, é muito complicado você mexer na grade curricular, porque grade curricular você altera alguma coisa, você não tem onde, né, colocar os... Uhum. Ela é fechada ali, né? É diferente, por exemplo, às vezes, de um curso de URLA, onde os alunos estão lá o dia todo e você pode, de repente, carregar mais o número de horas do curso. À noite é complicadíssimo, né? É complicado. Então a gente tinha muito essa questão de algumas limitações lá, né? Em termos de como você fazer as reformulações, né? Porque existe o nosso departamento é o departamento de Física e Química, né? Um departamento específico das disciplinas pedagógicas, né? Sim. Então, nós tínhamos poucos professores das disciplinas pedagógicas e um grupo grande dos professores de física, né, da física... Teórica, experimental, por exemplo. Da física sem educação, né? Tem a física com educação. Com educação, sem educação, hard, soft, sei lá. E que eles também queriam, né, as disciplinas que eles estivessem lá, né, porque depois o curso também ficou como bacharelado lá também, né, primeiro era só licenciatura, mas depois o curso também foi se tornando um bacharelado, né. Sim. Então, assim, você tem sempre esses problemas que são os problemas de qualquer curso, né, tem uma grade, né, e tenho que né, fazer a distribuição, né, dessa... Sim. Disciplinas, questão, né? de carga horária. Bom, vamos avançar um pouquinho aqui para chegar aqui no... A senhora começou, então, a ser professora de pós-graduação, né? De mestrado, doutorado, sei lá, nos últimos anos aí. Então, porque foi em 96, 96, né, que houve o professor Nard lá, começou a repensar, né, a implantação, a implementação, né, do curso de pós-graduação, né, acho que foi em 98, se eu não me engano, que foi implementado, não me lembro agora exatamente o ano, né. Então, foi por conta da Unesp que eu fui para Bauru, né. Não fui para Bauru, né, eu continuei na Unesp de Guaratinguetá, mas, assim, colaborando, né, com professor, né, vinculado também em Bauru. Bom, então a senhora tem uma carreira aí de fundamental, médio, graduação, chegou na pós-graduação, começou a estar lá, vamos dizer, nos limites ali da pesquisa sobre ensino, sobre aprendizagem de física. Olhando para desse ponto, como professora formadora de pesquisadores, né, que nesse momento é formador de pesquisador. Não é mais só um formador de professor, agora é um formador de pesquisador. Nessa experiência que a senhora teve, e tem até hoje, né, como formadora de pesquisadores, como é que ficou o seu olhar em relação a toda essa experiência que a senhora própria teve, ou então a experiência com seus alunos? Eu acho que ela só enriquece, né, Ricardo? Porque, assim, cada trabalho que você orienta, certo? Sim. Né, dentro da pós-graduação, né, você se debruça, né, como é que chama? Nas perguntas de pesquisa, né, que são pontos cruciais, muitas vezes, né, de problemas de sala de aula. Sim. Né? Então, eu acho que, assim,
todos os trabalhos que eu orientei, né, quer dizer, sempre me trouxeram assim enriquecimento nesse sentido, né, quer dizer, e aí, né, olha, tenho lá alguma coisa, um problema lá na sala de aula, né, esses alunos estão pensando desse jeito, o que será que tem por detrás disso, sabe? Quer dizer, quais são né, os bastidores né, da história aqui, né, que a gente precisa ver por que isso está acontecendo, né? Por que isso acontece, né? E aí, será que a gente conseguiria resolver esse problema? Como é que ele poderia ser resolvido, né? Então, acho que nesse sentido de esses trabalhos procurarem, né, apontar problemas, né? Não só apontar problemas, mas como assim tentar dar encaminhamentos, né, para algumas eventuais soluções, se não eventuais soluções para tentar outras averiguações, né, no sentido de procurar algumas elucidações, aí eu acho que nesse sentido, que todos os trabalhos que eu orientei, sim, foram assim, marcantes e sofridos, né, porque acho que todo muito no trabalho de mestrado e doutorado, ele é sofrido nesse sentido, né, quer dizer, todo mundo que passou por isso sabe disso, né, os altos e baixos, né, mas no final, quando você lá, né, termina, né, quando cada orientando defende, né, você fala, nossa, que... Sim, mais um agora, vai. Mas que bom que foi, né, foi sofrido, mas foi tão me fugiu a palavra agora, mas foi tão prazeroso, né? A busca da solução, não, mas a busca de procurar tentar responder essa pergunta. Né? Verdade. E nesse sentido que eu acho que assim, que eu sempre falo para o lugar onde que te enriquece muito é realmente você, assim, fazendo essas orientações, né? Trabalhando essa questão da pós-graduação, né? Então, onde você está lá na ponta, né? E assim, é onde que essas pesquisas precisariam estar voltando, né, para a sala de aula. Pois é, isso é um problema, né? Como é que essas pesquisas, como é que todo esse conhecimento produzido volta para a sala de aula? Porque a senhora falou, por exemplo, lá no início falou da horta, falou lá do construtivismo, de uma forma de discutir com os alunos, mas década de 70, mais ou menos, como a gente começou a falar. Estamos entrando na década de 20, 2020, e muito do que a senhora falou há 40, 30 anos atrás, talvez até 50, ainda de alguma forma permanece inalterado na sala de aula. Os professores estão longe uns dos outros, não conseguem planejar, não conseguem conversar. Às vezes, a sala de aula é muito um local só de exposição oral, um resumo do que está no livro. Ainda está presente bastante hoje, né? Eu acho que assim, a gente fazia um pouco disso lá em Guaratinguetá, quando a gente tentava trazer os cursos de formação continuada de professores. Sim. Né? Então, às vezes a gente ia nas escolas, às vezes os professores vinham até a universidade, né? E onde você pode discutir realmente, né, a questão de resultados de pesquisa, né? Às vezes nas próprias pesquisas você tem assim muitos indicadores, atividades que seriam interessantes. Você está discutindo com os professores. Quer dizer, porque a pesquisa é assim, né? A pesquisa ela tem um determinado objetivo. E é do pesquisador para responder a pergunta de pesquisa. Mas, assim, independentemente disso, né, a pesquisa, dependendo de como ela foi desenvolvida, muito você tem para estar levando para esses professores, discutindo, para eles, né, tomarem até conhecimento, né, de, por exemplo, coisas que, de repente, você não sabe, você está fazendo alguma coisa em sala de aula porque você desconhecia. Né? De repente, você toma conhecimento de alguns resultados de pesquisa, você passa a enxergar aquilo de uma outra maneira. Por exemplo, aquelas atividades da professora Ana Maria de Carvalho, que a gente discutiu muito lá com os professores de curso de formação continuada. Né? Quase todos desconheciam. Né? Essas atividades da Ana Maria, elas surgiram de um trabalho de pesquisa.
né? A Maria Elisa Rezende foi uma orientanda dela, a primeira orientanda que começou com esses trabalhos com as crianças pequenas, né? Então, isso foi importante, né? Quer dizer, de um trabalho de pesquisa, de repente surgiu um trabalho, o livro dela, de conhecimento físico, que é muito bacana para os professores, né? Com as atividades. E, assim, tá bem, assim, ele é bem explicativo, né? Nesse sentido de como você vai desenvolver essas atividades, né? Com as crianças. E que grande parte desses professores do ensino fundamental não conheciam, né? Não. Então, acho e que... ainda muitos não conhecem também, acabam indo sem... Então, assim, né, eu acho que esse intercâmbio, né, precisa ser fortalecido nesse sentido, né? Sim, verdade. Principalmente nos cursos de formação continuada, né, em exercício. Tem vários nomes aí, né? Tem vários nomes aí. Bom, então vamos, nossa parte final agora. Queria, passada toda essa experiência, claro que isso aqui é um resumo, né? Bem resumidinho de todas as suas experiências ao longo desse tempo todo. Para quem está iniciando na carreira docente, né? Como trilhar a sua carreira docente? Que ideias ou, sei lá, que princípios eles podem ter? O que a senhora acha, né, que é interessante aí para um iniciante na carreira fazer, ser, sei lá? Nossa, que pergunta difícil, Ricardo. Da sua experiência, né? Do que você buscou. Eu acho que tem aquele livro da professora, voltando de novo da professora Maria Carvalho, né? Foi bastante importante na sua formação, né? Ela foi muito importante na minha vida, né? Porque ela me orientou no mestrado e doutorado, então muito das coisas que a gente se apoderou, tá certo? Saiu lá, né? Das reuniões que ela tinha com a gente e das produções dela, né? Então acho que tem aquele livro dela que se chama, eu não sei o nome agora, formação de professores em ciências, né? É um livro pequenininho, tá certo? Sim, mas tem muita coisa ali, cada pedacinho daquele abre. Cada pedacinho daquele cada linha. Então, assim, ela dá assim, várias sugestões, tá certo, né? Sugestões não, né? Várias orientações, né? A respeito de como a gente pode estar melhorando, né? O nosso dia a dia para a nossa sala de aula, né? Sim. Primeiro, a questão do conhecimento, do conteúdo, né? Quer dizer, quando você trabalha alguma coisa lá com, né, os alunos, você precisa conhecer esse conteúdo. Muitas vezes tem coisas por trás desse conteúdo que você precisa ir atrás, porque nem você às vezes conhece direito, né? Sim. Lá, o meu Felps Pato lá, coitado dele, né? Para quem é o Felps Pato? Quem inventou o Felps Pato? Quem é o Felps Pato, né? Romper, às vezes, também, disso também lá, né? Romper com essas visões simplistas, que eu chego lá, dou uma aula expositiva linda e maravilhosa, todo mundo vai, né? Como se fosse, assim, uma bucha, né? Que não vai, né? Quer dizer, uma coisa é eu me satisfazer dando uma aula linda, maravilhosa e falando a maior parte do tempo. Outra coisa, os coitadinhos dos alunos, né? Tendo que ouvir aquilo e como eles estão entendendo aquilo lá, né? A questão da metodologia também é muito importante, né? Quer dizer, que tipo de recursos eu vou estar usando para estar desenvolvendo, né? Facilitando a aprendizagem desses alunos, né? O teu papel enquanto professor, eu acho importantíssimo a gente repensar, né? O que eu estou fazendo lá, tá certo? Para que eu estou lá, tá certo? Quer dizer, é para eu me satisfazer enquanto professor ou é para eu prestar atenção em quem está lá, tá sentadinho, né? Às vezes, né? De preferência não sentadinho, mas interagindo com alguma coisa para poder aprender, né? Porque eu acho que são tantos aspectos, Ricardo, sabe, que a gente precisa, assim, de repente, estar focando, né? No sentido de a gente, às vezes, não se perder enquanto professor, né? Quer dizer, senão você chega lá, você fala assim, meu Deus, né? Olha que tragédia, né? Os alunos, cheguei no final do ano, grande parte não aprendeu nada, né? E agora, né?
Hoje em dia, ainda bem que a questão da reprovação ela está ainda sendo repensada, né? Mas assim, né? O que eu quero com esses alunos, né? Onde eu quero chegar, né? Quer dizer, o que eu quero enquanto professor? Tento trabalhar determinados conteúdos com esses alunos, né? Qual é o meu papel enquanto professor, né? Para fazer com que eles realmente aprendam, né? Porque senão perde todo o sentido, né? Nosso sentido. Sim. É uma preocupação, assim, deve ser uma preocupação constante, né? O que o aluno aprenda, que ele não é o professor que só se preocupar em falar, mas o aluno aprender. Porque acho que esse é o papel do professor, né? É a questão do ensino e da aprendizagem, né? Ensino está aqui, né? Está no professor. Ele que tem que ter ele vai ter que, né? Como é que chama? Dar um jeito dessa aprendizagem ocorrer, né? Dar um jeito assim, ele vai ter que buscar mecanismos, né? Para essa aprendizagem realmente. Senão fica assim, né? Na questão do, olha, passei de ano, mas não aprendi nada, né? Então, acho que é mais isso. E acho que, assim, só a vivência ou a prática, de repente, ela consegue, né? É lógico, né? Que você tem todos os trabalhos aí que te dão subsídios, né? Eu acho que é na prática mesmo que você consegue aí, de repente, né? Tá, assim, aparando nessas arestas, né? Aonde que eu vou... Isso. Como que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer, tá certo? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Dar uma receita, assim, Não, tudo bem, só o que lembra agora. É o mundo, né? Um mundo de coisas. Porque é muito amplo, né? Quer dizer, eu diria o seguinte, né? Não é simples ser professor, tá? Eu acho que, de repente, seria mais simples se eu tivesse sido... engenheira. Agora volta, vamos lá. O post lá, ele está mais limitado a algumas coisas, alguns parâmetros lá, né, do que a questão do ser professor, né? A complexidade, de repente. Lidar com pessoas é complexo, né? Então, eu acho que você está lidando com pessoas, né? Então, o professor está lidando com pessoas. São gerações, né? Cada geração ela se renova, ela muda. A criança da década de 70, de 80, 90, do ano 10, do ano 20, agora... Não são iguais, né? São bastante diferentes. Bom, é isso, professor. Eu acho que foi muito bom, muito legal. Assim, eu ganho muito com isso, porque eu vejo... já será a quarta professora que eu converso, né? Pegando essa história. Acho bacana isso. Muita coisa eu me vejo. Tem coisa que é cada história é um pouco diferente. Eu acho que muita gente que assiste aqui também, que é professor, seja de física, de ciências ou de outra área, acho que também vai ter coisas semelhantes, distintas. Eu acho legal isso. E gostaria de agradecer a sua generosidade de falar. E agradecer, deixar aqui registrado a sua orientação no meu doutorado, assim como a professora Ana Maria foi importante para a senhora é importante para mim nessa minha formação aqui, nesse estágio. Então, um prazer demais aqui conversar com a senhora e saber um pouquinho mais da sua experiência docente, né? Acho que é bacana isso. Tá, obrigada a você. Foi muito bom também o bate-papo aqui, tá bom, Ricardo? Relembrou algumas coisas, não? Tá bom, então. Bom, tá, então é isso. Então, deixa eu encerrar aqui. Obrigado, pessoal, quem ficou, quem está assistindo até o finzinho. Tchau, tchau. Tá, tchau.